Olá pessoal, é um prazer ter vocês em nosso PSATcast, o podcast sobre sistemas agrícolas tradicionais. Meu nome é Fábio Freitas e nesse espaço vamos tratar sobre diversos assuntos que envolvem populações tradicionais, procurando trazer para o programa vozes dessas populações. Esse programa tem o apoio da Embrapa, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. Eu contar para vocês um pouco de história do meu povo, falar assim. É, Em 54, Orlando Vilas Boas transferiu o povo caiabi da sua terra tradicional, para o Xingu, né? Porque ele falava que aqui as coisas eram fácil de dar para os povos indígenas, né? Assim ele sacaneou vários povos indígenas. Por isso que tem hoje no Xingu, são 14 povos indígenas no Xingu, né? Por causa desse é, alerta do cara, né? Então por isso que tem esse 14 povos indígenas. Então meu povo chegou aqui em 54 no Xingu. Aí começaram a se espalhar no Xingu, né? Cada um arrumando local para você viver e muito querendo voltar no mesmo ano para sua terra natal, né? Onde começaram a impedir que não podia voltar mais, que os brancos já tomou conta do local da onde eles vieram e muitos meus parentes na época ficavam chorando de saudade da sua terra, da saudade da sua aldeia e de várias coisas, né? E até hoje existe cemitério do nosso povo naquele região, né? Então aí sempre meu povo, meu pai me perguntava: será que um dia o governo vai pagar para nós esse cemitério que hoje tem cidade em cima e tem grande fazenda em cima desses cemitérios? Como é que é isso? Que dia que o branco vai pagar isso? Isso sempre meu pai me perguntava, né? Então, meu pai subiu, né? Descendo para nós é para lá, né? Por causa do rio. Então, subindo sempre subindo o rio. Então, ele subiu o rio, onde ele encontrou esse lugar tão bonito, né? Tanto lá no rio, tanto por aqui na mata, né? Então ele escolheu esse lugar para criar a gente, né? Então ele criou aqui a gente, né? Quando ele veio de lá, ele e a minha mãe e duas minhas irmãs que vieram de lá, que são nascidos lá do Pará, né? Aí o resto nasceram tudo aqui. Eu nasci aqui também, eu sou xinguano. Então, começamos a viver por aqui, enfrentando muita coisa difícil. As coisas começou a ficar difícil porque naquela época o governo deu muitas coisas para dar para os índios naquela época. E foi se acabando essas coisas e os caras começaram a trazer ferramenta para indígena trabalhar. E por isso que tem muito parente por aqui ainda no Xingu, achando que a FUNAI, que é um órgão federal, achando que a FUNAI sempre vai dar as coisas para eles, né? Tanto ferramenta, tanto as coisas de uso, né? Mas não é assim. Não era isso que o governo pensava, né? Então, foi assim que meu povo viveu por aqui no Xingu.
Então, meu pai foi ficando velho, também ele não conseguia entender direito o português que o pessoal falava para ele, né? E meu pai também nunca foi um cara assim, que nem os outros caciques famosos, né? Sempre meu pai foi da família humilde, né? Nós somos de uma família muito humilde. Então, mas só que hoje eu estou fazendo muito diferença, né? Eu cada dia eu crio amizade com as pessoas. Eu acho que isso que está levando muito meu nome para frente, né? Que eu gosto de criar amizade e conversar com as pessoas para as pessoas conhecer quem eu sou, né? Então isso me leva a ser hoje como um cacique que representa o povo Caiabi também, né? Eu sou uma dos representantes gerais do povo Caiabi. Então, meu pai começou a passar o cargo para mim no 2005. E nessa época no 2005 que ele passou o cargo para mim ser oficial representante da minha comunidade aqui da Ilha Grande. Então, em alguns lugares, meu pai começou a me apresentar em reunião, nos encontros, pronto. Após que ele apresentou tudo eu para os outros lideranças e comunidade, pronto. Depois meu pai nunca mais acompanhou eu na reunião, e só eu mesmo. Primeiro ficar com vergonha de ir na frente do povo e o povo me olhando. Muitas vezes vai pessoa para registrar a reunião, ficava fugindo da câmera, mas hoje para mim parece normal, né? Porque eu já acostumei. Então, assim fui enfrentando as coisas. Então comecei a planejar as coisas como cacique. Eu comecei a planejar essa aldeia onde nós estamos hoje. Eu vou fazer uma aldeia diferente de aldeia dos outros parentes que eu tenho. Porque geralmente os outros aldeias ficam todo na margem do rio Xingu, bem na beira do rio Xingu. E eu fiz esse diferente, morar da distância de 1000 metros do rio Xingu. Fazer um tipo um túnel até a beira do rio, não desmatar o caminho onde vai pro rio, né? Então, sempre pensando nessa preservação. Então, assim, construí essa aldeia. Na época, a gente era 12 pessoas, né? Hoje estamos com 35 famílias, né? Todos os nossos filhos que estão casando, aí vem os netos, aí vem as sobrinhas casando, tudo mais, né? Aí virou comunidade hoje, né? Então, primeiro comecei a apresentar a proposta para o governo de eles perfurar o pulso artesiano para nós. Aí começaram a fazer pulso artesiano para nós. Aí após disso, corri atrás de posto de saúde para nós, para a gente ter um posto de saúde para minha comunidade. Consegui. Hoje é minha luta de conseguir uma escola de alvenaria também para minha comunidade. Assim eu fico fazendo as coisas acontecer. Então, olhando essas dificuldades de todos os povos xinguanos, eu comecei a analisar as coisas. Eu acho que nós, como índios,
a gente não pode ficar mais nessa. Pensei assim, né? Então a gente tem que ter um acesso, a gente tem que ter uma estrada para a gente trazer as coisas e para a gente ir atrás das coisas para o nosso povo. Porque do jeito que era antes, era tudo pelo rio, né? Então você pegava um barco, você fazia 6 horas de viagem ou 2 dias de viagem para chegar num lugar para conseguir algum apoio ou alguma coisa para uso, né? Então assim era antigamente, né? Então comecei a apresentar minha proposta para o povo, né? Eu vou fazer a abertura do pista de pouso, primeiro projeto grande meu. Vamos fazer uma abertura de pista de pouso. Assim, quando tiver um acidente, uma emergência, avião vem buscar nosso parente aqui no nossa aldeia. Aí começaram, sempre tem oposição, tanto na sociedade não indígena, assim na sociedade indígena também. Aí começaram a falar para mim que eu era um cara louco, o cara que nunca avião vai pousar na pista do cara, onde o cara tá sofrendo, botando o povo dele sofrer, arrancar o toco com machado, com enxadão, com foice, essa abertura do pista de pouso. Mas nunca desanimei, não, bora fazer que isso a gente não está prevendo para agora, isso a gente tá se preparando para futuro. E essa ideia deu certo, né? E aqueles caras que estavam falando que não ia servir nada para nada, hoje avião busca emergência ou traz paciente de alta aqui, deixa aqui, né? Então a gente não sofreu à toa, não pôs meu pessoal para trabalhar à toa, né? Deu resultado, deu certo, minha ideia deu certo. Aí segundo passo, comecei a pensar de abrir estrada com a mão mesmo, não com o trator, não com a máquina. Então começamos a fazer picada, a um rumo a estrada do parente que chama Suiá, né? A gente tem um picadão até hoje que a gente fez aproximadamente 30 km aqui por dentro. Aí a gente subiu o rio também, de lá a gente abriu mais ou menos 15 km de lá para cá. Aonde os próprios parentes falou pra gente que a gente ia estragar a terra deles, né? Então, se fizer mesmo estrada, vai estragar a nossa terra e vai prejudicar a nossa reserva. Aí a gente mudou o traçado da estrada. Então a gente não vai fazer mais por aqui, a gente vai desviar. Vamos tirar a reserva do parente e a gente vai fazer dentro da área do Xingu mesmo. Então vocês podem ver na mapa que realmente a gente tirou fora a reserva do parente Suiá, né? Então começamos a iniciar o trabalho de abertura da estrada 2012. Começamos a fazer picada. Esses picada que eu falei. E 2013 a gente começou a abrir por aqui. Um rumo Fazenda Gabriela e a Rica, né? Às vezes ficamos no mato 15 dias, 30 dias ou 2 semanas. Que às vezes acabava a nossa comida, né? Farinha que a gente levava, alguma coisa acabava, a gente tinha que voltar. Mas quando estava aqui por perto, a gente fazia no mínimo 30 dias. Nossa ideia é chegar
era no mês do seco, né? Entre setembro até finalzinho do ano, né? Até novembro, nós fazendo picada. A gente tinha que aproveitar um mínimo seca, né? Porque na chuva é ruim demais fazer as coisas na mata, né? Então a gente aproveitava um mínimo do tempo seco, né? Então a gente conseguiu chegar lá na fazenda onde a gente queria, né? Não aonde está hoje a entrada, né? A gente saiu lá atrás da fazenda. Só que o proprietário lá não quis que a gente passasse no meio da fazenda dele. Era outro problema quando a gente chegou com o picadão lá. O fazendeiro não quis liberar para passar no meio da fazenda dele. Aí começamos a conversar de novo, conversa vai para lá, conversa vem para cá. Onde eles decidiram, dois fazendeiros decidiram. Ó, se for passar no divisa, a gente autoriza. No meio da fazenda a gente não autoriza. Por isso que está entre Gabriela e a Rica. Aqui é a divisa deles. Por isso que está entre divisa da fazenda. Então, beleza, eles aceitando, começamos a apresentar a nossa proposta para nossos parentes. Quando a gente estava abrindo o picadão, a gente não contava para ninguém. Para os caras não impedir a gente, próprio parente não impedir o picadão que a gente estava fazendo. A gente limpava mesmo. Você entendeu? A gente cortava madeira, tirava fora do caminho. Onde tiver madeira grande caída, a gente ia lá com o machado, cortava com o machado, tirava. Para de noite, quando a gente voltar, para a gente não ficar atravessando a madeira caída, né? Então a gente já deixava caminho limpo, limpo, limpo para a gente voltar. Então todas essas coisas que a gente fazia, né? Então a gente balizava o picadão nosso com a madeira, né? A gente colocava a madeira aqui e a gente alinhava, né? Mais ou menos a distância que o olho nosso alcançava, né? Então outra pessoa colocava lá, aí alinhava daqui e de lá, aí começar a colocar outro de novo. Assim nós ia fazendo a nossa estrada. Então, após desse processo todo pronto, foi começar a apresentar que hoje tem governança do Xingu, onde todos esses 14 povos unem para tratar dessas coisas grandes. Aí foi apresentar para os parentes lá no Alto Xingu, no CTL Leonardo, onde todos os caciques de cada povo se unem para decidir uma coisa grande. Aí eu fui com a mapa todinho, a gente fez traçado com nossa mão mesmo, desenhado com nossa mão mesmo, e a gente levou, eu e meu filho, Pungai e Iape, esses dois pessoas que apresentou a mapa, eu e eles. Os dois, os meus meninos, segurando o desenho, por onde nossa estrada vai passar. Aí começaram, os caciques começaram a debater. A gente não vai autorizar, que vai estragar nossa reserva, que vai entrar coisa que não presta, tudo isso. Aonde fiquei muito nervoso, fiquei muito triste e mesmo tempo nervoso. Aonde falei bem assim para eles. Eu falei para eles, os caciques, quando é nossas coisas,
vocês sempre falam assim para os nossos parentes. Quando o não indígena, que é ONG, traz sua proposta para apresentar, ó, nós temos esse projeto para vocês. Todos os caciques ficam doidos. Não, bora assinar, bora assinar, bora assinar. Vocês falam isso. E quanto é projeto, pedido de parente, vocês sempre negam para o próprio parente. Mas que negócio é esse? Esse negócio, essa abertura da estrada que eu quero é para facilitar esses coisas que a gente precisa trazer. Trazer posto de saúde boa para o nosso povo, trazer o pulso artesiano para o nosso povo, trazer escola boa para o nosso povo. Essas coisas que precisa, eu estava explicando para eles. Né? Eu sei que vai trazer coisa que não presta, mas se a gente deixar. Mas se a gente vai sempre estar focado nas coisas que a gente está falando, para benefício do nosso povo, eu acho que a gente não vai deixar de acontecer essas coisas. Falei para eles. Onde Cacique Aritana, que era forte no Xingu, no Alto Xingu, por exemplo, principalmente, ele levantou e falou bem assim para mim: Cacique, eu vou apoiar você, eu quero ajudar você e eu vou assinar esse seu pedido, eu vou assinar para você. Ele falou bem assim para mim. Aonde a maioria também falou, tá bom, a gente assina para você. Aonde eles autorizou para mim fazer. E a governança autorizou para mim fazer. Só eles autorizou, beleza. Aí eu falei pro o cara que tava fazendo ata, falei para ele, ó, eu descendo aqui, eu vou ficar uns 3 dias na minha aldeia, depois de 3 dias eu vou seguir para Canarana. Você vai me tirar cópia desse autorização e eu vou para Brasília levar essa solicitação de abertura para pessoal da FUNAI. Beleza. Aí o cara imprimiu para mim todinho, botou no envelope e eu para Brasília. Como eu fazia para chegar até em Brasília? Porque aqui a gente tem agente de saúde e professor. Então eu pegava salário do agente de saúde e professor para me poder ir para Brasília. Porque os caras não davam esse apoio para ir para Brasília. Então, às vezes eu conseguia passagem pela FUNAI, mas maioria eu pagava dessa forma. Porque era o nosso interesse. Sempre eu falo para os meus parentes aqui, quando a gente quer fazer alguma coisa, eu sempre falo para eles, porque é nossas coisas. Os caras não vão ter interesse de ajudar a gente nesse coisa que a gente quer fazer. Então a gente tem que dar nossos pulos. Então sempre eles respeitam eu e sempre acatam a minha opinião. Aí foi para Brasília, várias vezes fui para Brasília. Aí chegando lá em Brasília, marquei audiência com o presidente da FUNAI. Fui lá no presidente da FUNAI. Aquele dia o presidente da FUNAI mentiu para nós, só que eu não lembro o nome do cara. O cara falou bem assim para nós, ó, eu não assino essa abertura da estrada para você. Quem mexe com a abertura da estrada é a IBAMA. IBAMA que tem que autorizar. Aí, mas sério, será que é isso mesmo? A gente não sabe, né? Então tá bom então. Nesse caso você tem que ir para IBAMA de Mato Grosso. Mas aonde então? Cuiabá. Beleza. Aí fomos para Cuiabá falar com representante de IBAMA em Cuiabá, após de Brasília.
cheguei aqui no Xingu, fiquei só mais uma semana por aqui na aldeia. Depois voltei de novo para ir para Cuiabá, aonde consegui falar com um dos representantes de Ibama, chefe do Ibama de Mato Grosso. Levei lá, sempre eu andando com o desenho do menino. Aí que eu apresentei para ele, ó, aqui tá o Xingu, eu quero cortar, quero fazer a estrada nesse traçado, até aqui na minha aldeia. Aí o cara falou, olhou para mim, o cara falou, não, Ibama nunca trabalhou diretamente com povos indígenas. Quem trabalha com povos indígenas, quem que tem que dar autorização é a FUNAI. Aí a FUNAI manda para nós, só para nós acompanhar. Rapaz, naquele dia fiquei muito bravo aquele dia. Falei pro cara do Ibama, superintendência do Ibama, falei para ele, eu vou gravar o que você vai falar para mim. Posso gravar? Pode. Então beleza. Aí eu gravei o que ele falou para mim. Eu levei esse daqui, gravação, lá para Brasília, falar com o presidente de novo. Aí eu voltei aqui na aldeia, fiquei mais uma semana aqui na aldeia, voltei para Brasília de novo. Aí chegando lá em Brasília, o presidente estava trocando, mas no documento tem nome do cara. Não lembro agora o nome do cara. Troca muito o presidente. Aí, chegando em Canarana, os caras falaram, ó, trocou o presidente. Saiu aquele que mentiu pra você e agora tá novo lá. Beleza, lá vai eu de novo pra Brasília. Chegando lá em Brasília, aí os caras comentou lá, ó, o presidente tá viajando, tá lá pra Mato Grosso do Sul, com parente Caingangue lá. Que lá o fazendeiro matou não sei quantos parentes lá e estão pra lá. Não sei que dia ele volta. Rapaz, era outro problema. Aí ficamos ali esperando, uma semana ali em Brasília. Era num pensão ainda, tinha um cara que chamava Nito, a gente ficava num pensão do Nito. Quem pagava esse pensão era a FUNAI, para os índios ficassem ali em Brasília. Então eu fiquei ali uma semana aguardando o presidente voltado lá do Mato Grosso do Sul. Aí o presidente voltou e os caras falaram, o presidente chegou. Tá bom, então o coordenador na época era Cumaré, né? Cumaré não. Coordenador lá em cima era Cumaré mesmo. Aí eu liguei pro Cumaré, ó, falar pro diretor geral para falar pro presidente me atender. Aí Cumaré falou com o diretor, e aí o diretor falou com o presidente, tá bom, amanhã de manhã, 9 horas, o senhor vir aqui falar com o presidente. Beleza. Aí, nossa, tinha muito assim, não conseguia dormir direito naquela noite. Pô, amanhã eu falar com o presidente. Ficava conversando sozinho, treinando o que eu vou falar com o presidente. Eu vou falar isso, eu vou falar isso. Decorando coisa que eu ia falar. Amanhã, 9 horas, fui para prédio da FUNAI, aguardando lá. Até que chegou minha hora, estão chamando. Aí Calapalo também decidiu ir naquele dia também. Aí juntamos lá. O comissão se encontrou ali. Eles encontrou com nós ali. Beleza, aí agora nós estamos com força. Nós também quer fazer a estrada onde você está passando, a gente quer ligar no sua para ir para Calapalo. Sério, sério. Então, beleza então. Aí, num prédio da FUNAI mesmo, fizemos uma conversa rápida. Beleza, então. Aí juntou mais força. Aí fomos chamados.
Ó, o povo do Xingu, agora é a vez de vocês. Aí nós entrou. Chegamos lá na sala da reunião e o presidente lá no gabinete. Aí daqui a pouco o presidente veio. Aí ele falou, o que eu posso ajudar vocês? Primeiro agradecemos ele, seja bem-vindo aqui na FUNAI para trabalhar com nós. Estamos aqui pedindo apoio para o senhor. Nós queremos apoio do senhor, nós não queremos enrolação. Já falei logo para ele assim. Mas o que vocês mandam? Aqui, ó. Comecei a puxar para ele a mapa de novo. Desenha. Mostrei na mesa dele. Aqui, ó. Essa é solicitação nossa. Essa é a ata da reunião que o povo do Xingu autorizou, os caciques autorizou. Tá aqui. Quiser conferir, pode conferir. Aqui está traçado onde a gente quer abrir a estrada para dar acesso para o nosso povo. Porque a gente está cansado de fazer esse traçado. E parente nosso dificulta muito por causa desse negócio aí. Então por isso a gente quer a ajuda de você. Aí o cara deu uma olhada no papel, muita folha, né? O cara só deu uma olhada só, tá bom. Ele falou, vou assinar para vocês, aí chamou o secretário, ó, faz um ofício falando que o presidente está ciente e autoriza. Aí o secretário já correu para a sala e enquanto isso a gente falando outras coisas com ele. Rapidão ela trouxe, analisou de novo se tá certo, tá certo. Porque eles têm modelo lá, né? Para essas coisas. Então ela só colocou, pro Xingu, a região é essa, traçado vai ser não sei o que, assim. Pronto. Aí o cara botou aquele carimbo lá. Pá, rapaz, quando o cara carimbou e o cara assinou em cima, rapaz, nós agradecemos ele ali. Fizemos festa ali mesmo. Na época eu bebia, tá, chega lá, vou pagar um pra vocês, uma cerveja, uma rodada de cerveja. Hoje eu parei de beber, eu não mexo mais com isso, né? Então naquela época era fazer a festa mesmo pra galera, né? Então assim a gente comemorou lá descendo da FUNAI, do prédio da FUNAI. Aí no outro dia a gente pegou um ônibus, viemos para Canarana falar com o coordenador, que era indígena mesmo, que chama Cumaré. Aí falamos com ele, ó, tá aqui a autorização do presidente, daqui você manda cópia para a prefeitura e eu vou levar em mão também para prefeito. Aí no dia seguinte a gente veio para Querência de novo, falar com o prefeito. Aí já liguei para o prefeito de Brasília mesmo, que deixa agendado para nós, nesse dia a gente precisa falar com o senhor que estamos com autorização. Então o cara já sabia que nós já conseguimos. Aí chegamos, entregamos para ele, ó, o prefeito está aqui, agora você pode mandar a máquina lá para abrir. Ele começou a explicar, beleza, o presidente autorizou, essa autorização dele, agora eu vou fazer licitação para a empresa ganhar, qual empresa que vai fazer essa abertura da estrada para vocês. Que dia que vai ser? Aqui 30 dias eu vou falar para vocês que empresa que é. Falei, nossa, tudo isso? Achei que era hoje, pô. Mas tinha aquele sensação que a gente queria naquele dia, você entendeu? Tá bom, pode ir embora. Quando a empresa afirmar quem vai ser, aí eu chamo vocês, beleza. Aí só que não vem todos esses pessoal, não, só vem cacique mesmo, tá bom. Aí nós contando um dia,
vai dar tal dia. Aí, de vez em quando eu ligava. E aí, tem resultado? Ainda não. Até que deu. Ah, deu resultado. Na época, nós não tínhamos orelhão, não tinha internet, era rádio. Você sabe o que a gente fazia? A gente entrava em contato pelo rádio, um central que o garimpeiro inventou. Eles ligava, como é que fala? Um telefone, aquele telefone de escritório, no rádio armador. Eles conectavam telefone no rádio armador e ele jogava pro rádio. Aí a gente falava daqui da aldeia para Alta Floresta, do Alta Floresta o cara ligava para a prefeitura. Assim que eu fazia. 5 minutos que você falava, na época era R$ 30 no mínimo que os caras cobravam a gente. Então esse processo tudo que eu passei. Aí liguei de novo 2 vezes para a prefeitura até que eles falaram, ganhou uma empresa que vai fazer a abertura da estrada para vocês. O nome da empresa é Valmac. Essa empresa que vai fazer a abertura da estrada. Até hoje eu tenho contato desses caras, né, que abriu a estrada para nós. Amanhã, cacique, amanhã o carro vai esperar você lá no Porto do Gonçalves. Você vai vir, o carro já vai buscar você para você vir. Beleza. Nem dormi direito aquele dia também, aí peguei barco, desci, subi Rio Suiá, cheguei lá, meio-dia lá no porto. O carro já estava lá esperando. Entrei no carro e fui embora para Querência. Amanhã, 9 horas, empresa, dono da empresa chegou, os caras representantes da empresa chegou. Aí a gente agradeceu eles e começou a mostrar aonde que vai ser traçado para fazer. Ah, tá, beleza, então tá. Assim vai ser, esse cara vai ser operador, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Como que vai ser? Vai ter índio acompanhando, né? Eu falei para eu vou botar todo guerreiro e pistoleiro. Alguém chegar lá, querer impedir a abertura da estrada, nós vamos dar um tiro no pé do cara. Era assim. Aí, beleza, então vamos ter que buscar o guerreiro lá então. Aí falei pros caras subir daqui no outro barco pra gente se encontrar na entrada. Aí os caras começaram a sair daqui. Todos, uns 15 pessoas foram. Até encontrar com a gente. E nós trazendo as máquinas, 2 esteiras de uma vez. Rapaz, quando a gente nunca viu esteira trabalhar. Era novidade para nós naquela época. Quando o cara desceu daquele, como é que chamam? Caminhão. Caminhão que transporta a máquina pesada, né? Quando eu fui descendo, meu filho tem tudo esse registro. Quando a esteira desceu do caminhão, quando o cara começou a entrar na mata, cara, a gente ficou curioso. A gente ficou um dia sem comer, só assistindo o cara abrindo a estrada. O cara fazia 2.600 por dia, o cara fazia. Tem cara que só quebrava e outro cara só limpando, empurrando. Rapaz, nós vamos ganhar a estrada. Rapaz, nossa ideia deu certo, nosso plano deu certo. Aí veio. Quando
faltava 10 km para chegar aqui na aldeia, começou a chover ali no brejão. Chuva! E o cara tentando aterrar para a máquina passar, mas só que a máquina só afundava. Só afundava. Aí o cara desistia. Não dá mais. A máquina vai ter que voltar. Agora só ano que vem. E contrato da empresa também só esse ano. Também vai acabar e prefeitura que vai acabar. Nossa senhora, mas ficamos com o coração na mão. Chamamos o pajé para pajé rezar para tirar a chuva, para dar tempo para eles concluir para nós. Pagamos o pajé aquele dia para ele rezar. Aí pajé reza, mas só que chuva vinha. Nossa! Aí pronto, desistiu, foi embora. Aí ficou um ano parado ali. Aí nós só conseguia ir caminhando daqui até lá. Aí a gente pedia, de vez em quando a gente pedia carro, vinha até lá naquele aldeinha lá, de lá nós ia para a cidade. Vinha com as coisas aqui, até ali, descarregava de lá, trazia nas costas até aqui. Era assim. Até que secou de novo. Aí fui lá na prefeitura dando pressão. Vai sair, vai. O prefeito garantiu, tá bom, agora vai. E trouxeram outra máquina de novo. Aí começou tudo de novo. Mesma empresa? Hã? Mesma Não, outra? só da prefeitura. Não locaram mais. Era esteira alugado só. Só para concluir, né? Não mais empresa assim. Aí veio os caras para concluir para nós. Rapaz, quando a máquina chegando aqui, cara, encheu a aldeia aqui de índio para ver trator. Nossa, era uma novidade, cara. Gente abraçando eu, gente chorando. Ixi, muito assim, triste naquele momento e mesmo tempo foi animado. Aí o que eu fiz? Ó, eu já planejei com o prefeito, ó, quando a máquina chegar na aldeia, a gente quer comemorar. A gente vai fazer festa. Aí convidei o prefeito, os vereadores. Aí começamos a fazer festa aqui, festa tradicional, depois foi forrozão, depois foi churrasco. Pronto, acabou. Isso que foi história dessa abertura da estrada. Ok? É uma história muito desafio, muita coisa. Perseverança nisso aí tudo. Nossa. A parte do Calapalo, ali da BR até o Calapalo, ele foi feito naquele primeiro ano que eles conseguiram concluir? Sim. Conseguiram. Do primeiro ano concluiu, por isso que atrasou para vir para cá, né? Porque deles primeiro os caras fez, porque o cara falou, né? Daqui vai dar 25 quilômetros, então a gente vai fazer logo aqui para depois ligar para você. A parte do Calapalo era 25, e daí ele chegando no Calapalo, daí desvia e vem para cá. São quantos quilômetros? 85 km. E tudo isso vocês fizeram no Picadão? Sim, tudo isso. Quanto tempo vocês demoraram para abrir essa picada? 2 anos. 2 anos a gente só fazendo picadão. E a hora que vocês voltaram com a máquina, a mata estava, o Picadão ainda estava aberto? Tava aberta. Seguiram ali. Sim. Limparam muito mesmo. Limpamos bem mesmo, bem limpo mesmo. Que por baixo da mata ela é difícil de sujar, né? Mas no lugar aberto ela suja rápido. Comentou que dava para andar com descalço, né? Sim, isso. Porque a gente cortava a madeira e atrás uns 4 com foice e atrás com o pessoal com a madeira jogando folha, jogando o resto de madeira podre. Vai embora. Limpo mesmo.
Porque a gente ia andando muito do nosso acampamento, a gente voltava a escurecer lá no caminho, aí a gente vinha. Então, para isso que a gente limpava mesmo, para a gente não tropeçar, não cair, para não se machucar. Chegava a ficar quanto tempo fora da aldeia abrindo? Ixi, que nem que eu falei, são vários. Tinha às vezes que a gente ficava 30 dias, tinha às vezes que a gente ficava 15 dias. Era desse jeito. Comida, pegava caça no mato. Comida não faltava, que macaco tinha demais. Porcão. Só autorizava eles matar porco, anta não, macaco, muntum, jacu, só essas coisas pequenas. A anta é muito grande, aí não dá pra gente carregar essas coisas todas. O trator chegou. Ele terminou de abrir aqui, que ano que foi, senhor? 2009. 19. 2019. E o que é de lá para cá, 2019? A gente está em 2023. O que mudou? Qual o impacto da estrada que você sente que teve, tanto positivo e negativo? Então, quando a estrada só era nosso porto, né? Aí começou a bagunçar nossa vida. Que o carro, todos os carros que vinham, entravam aqui e ia para o nosso porto, né? Aí a gente conversou, não, a gente tem que abrir um porto do trânsito, que é lá que vem, que entra ali, que vai lá em cima, né? Quer dizer, outras aldeias estavam Isso. usando a estrada de vocês para Sim. acessar as outras aldeias. Isso. Aí isso aí atrapalhou muito a gente. Aí pra gente não se envolver no trânsito, a gente tinha que mandar abrir nova estrada ali para cima. Aí pronto, aí melhorou 100%. Aí lá passa a gente que não incomoda a gente, só quando precisa de alguma coisa que eles vêm aqui, né? Aí voltou normal. Mas quando passava aqui era complicado demais. Você entendeu? Então isso, primeiro tempo, começou a atrapalhar a gente. Mas agora não, agora tá tudo certo, né? Assim, de vez em quando vem um parente que bebe umas cachaçinhas na estrada, aí chega aí, incomoda, mas logo logo eu passo pro cacique dele, ó. Chegou um cara aí, incomodar a gente aí, fala pra ele que no próximo a gente não aceita. Se ele quiser passar aqui pra conversar, contar a viagem dele, pode passar, mas embriagado a gente não recebe mais ele. Aí assim a gente foi eliminando essas coisas, assim, entendeu? No dia do Natal, final do ano, que mais complicado, que os caras saem muito, você entendeu? Mas isso também a gente está controlando muito. Eu quero colocar um portão ali também, na entrada da nossa aldeia, né? Aí só entra as pessoas que vai vir para a aldeia mesmo. Essa é a ideia, né? A gente colocou, mas tá lá aberta, né? Então, mas eu pretendo colocar um portão para não entrar qualquer um, só pelo convite ou pessoa que vem falar comigo, né? Isso também nós decidimos, entendeu? O trânsito, quer dizer, aumentou, facilitou a ida para a cidade, né? Sim, facilitou. Diminuiu bem o tempo que tinha, Sim. até o custo, tudo, né? Sim, e para os polos melhorou muito o gasto de combustível. Para ir para o Diavarão, só gasta 20 litros para ir, 20 para ir, 20 para voltar, 40 litros. Para, como é que fala? Para Pavoro é 15 litros para ir, 15 para ir, 15 para voltar. São 30 litros, né? Que antes de Avarão gastava para ir até no Gonçalves 60 litros. Né? 60 litros para ir, 60 litros para voltar. Né? E Pavoro, 120 para ir, 120 para voltar. Né? Então economizou muito, muito mesmo.
Você fala em termos da dinâmica da própria FUNAI, por Sim. exemplo, da FUNASA, para poder trazer Isso. suprimento, gasolina para manutenção, Sim. então para os órgãos do governo mesmo, que já fazem parte aqui do Xingu, para eles também Facilitou muito. a dinâmica de entrega. Sim, porque aqui está no meio, né? Aqui está no meio e Porto do Calapalo está no meio do alto também. Então, os caras trazendo as coisas ali, fica tudo pertinho para ele. Que em vez de subir lá para Coluene, fazer aquele trecho todinho, ninguém faz mais. Tudo ali no Porto do Calapalo. Agora, ao mesmo tempo, também facilitou o pessoal sair para passear, essas coisas todas, né? Isso aí também. Você acha que isso está trazendo algum impacto para a tradição, para a cultura aqui? Pro Alto Xingu, sim. Pro alto. É. Aqui, muito pouco. O que você acha que está mudando lá e aqui não? É, porque aqui a gente, os povos, os outros aldeias, eles não têm carro, né? Aí só sai com frete ou com carro da saúde. No alto não, no alto eles, toda a família tem moto. Então o cara que quer ir agora para a cidade, eu falo, bora mulher, monta aí, bora. Embora. Sem controle nenhum. Mas aqui não, aqui é bem controlado. Você entendeu? Apesar que vai muita gente, mas os caras saem só quando for preciso mesmo, né? Você entendeu? Você vê, até agora não chegou nenhum frete, ninguém chamou ninguém ainda. Você entendeu? Então, mas facilitou muito, muito mesmo.